Um ponto que eu vejo que é muito negligenciado pelos concurseiros das carreiras jurídicas é a etapa de recurso contra o resultado das questões discursivas. Todas as vezes que um resultado é publicado, muita gente reclama dos critérios de correção, mas invariavelmente as pessoas que reclamam desses critérios de correção são pessoas que não conseguiram atingir a nota mínima para aprovação. Quem passou normalmente não se insurge, não reclama muito dos critérios de correção. Meu nome é Marco Dominoni, eu sou defensor público federal e aqui nesse perfil eu ajudo concurseiros e concurseiras a passar nos concursos das carreiras jurídicas. Sejam muito bem-vindos e esse é o 18º episódio da mentoria aberta do Dominoni, um projeto que eu compartilho com vocês as respostas às perguntas de maior incidência das minhas redes sociais. Um seguidor me perguntou: Dominoni, qual é a real importância da fase de recursos contra o resultado das provas discursivas? E aí eu estou aqui compartilhando com vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, curte e compartilha com os amigos que estão estudando também. Como é que funciona? Aqui, todas as segundas, ao vivo, eu respondo as perguntas de maior incidência das minhas redes sociais, ok? Ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa, eu faço a exposição do tema. Segunda etapa, eu abro para perguntas. A mentoria de hoje está sendo feita gravada por conta da minha rotina. Durante essa semana eu não consegui fazer ao vivo. Se você tiver alguma pergunta, é só me chamar nas redes sociais, fazer a pergunta que eu respondo aqui para vocês. Beleza? A previsão é que a gente termine em aproximadamente 40 minutos. Ative as notificações para não perder outros conteúdos iguais a estes. Do episódio 18 da mentoria aberta do Dominoni, a importância dos recursos contra questões discursivas nos concursos para as carreiras jurídicas. O primeiro ponto que vocês precisam atentar é que, apesar de ser possível, em tese, a reformatio impégius administrativa, eu nunca vi isso acontecer efetivamente. Muitas pessoas falam assim: Dominoni, não vou recorrer porque eu já fiz a nota mínima, né, já atingi a nota mínima, e eu tenho medo que o examinador diminua a minha nota numa segunda correção. Possível em tese. Nunca vi acontecer e eu já estou aí trabalhando, auxiliando pessoas a recorrer de questões discursivas nos últimos 10 anos. Desde 2013 eu faço isso. Então, assim, eu nunca vi acontecer. Na dúvida, recorra. Só não aconselho que vocês recorram em situações extremas. E aí eu trago como exemplo o meu concurso da DPU. Teve uma determinada questão que eu respondi, a questão de direito administrativo do meu concurso, o 4º concurso da DPU, lá em 2010 ainda. Eu respondi a questão toda, tudo certo. Era uma questão que valia 30 pontos. Eu pontuaria ali com o meu raciocínio por volta de 29, se não pontuasse integralmente. Ocorre que num determinado momento eu olhei para a questão e, ao invés de ler capital paranaense, eu li capital paraense. Era uma questão de remoção de servidor público, isso mudava tudo. Mudava tudo. A minha instabilidade emocional foi tão grande nessa questão que eu travei e meu coração batia tão forte porque, assim, eu conhecia a questão e tinha errado, na minha cabeça, tinha errado a questão inteira. E aí eu falei: meu Deus do céu, eu preciso sair desse ambiente aqui. Eu tenho isso como uma estratégia, né? Quando eu me sinto muito nervoso em razão de alguma coisa, eu procuro sair, me transportar. Ou eu saio fisicamente ou eu me transporto para outro local para eu conseguir visualizar a solução, tá? E aí eu peguei e pedi para ir ao banheiro. Logo no início da prova, foi a prova da parte da tarde, eu me lembro como se fosse hoje, foi a prova da parte da tarde. E eu respondi, comecei a responder logo por ela, porque eu sabia a questão inteira. E aí eu falei: meu Deus, eu preciso ir no banheiro para eu pensar o que eu vou fazer. Se eu vou manter a minha resposta dessa forma, ou se eu vou rasurar. Eram 30 linhas, talvez eu tenha escrito umas 18 linhas, né? Só para vocês terem uma noção. E aí eu fui ao banheiro e aí eu voltei para a prova e rabisquei. Eu rasurei da primeira à última
e reescrevi a minha resposta toda na entrelinha até o final, com raciocínio diametralmente oposto. Eu patrocinava no primeiro momento os direitos da assistida e nesse outro sentido eu não patrocinava, eu dizia que a assistida não tinha direito. E aí vem a minha nota e a examinadora me deu 6 ponto alguma coisa. 6% do conteúdo todo. Né? De 100% ela me deu 6. Só que eu tinha errado tudo. Ainda assim ela considerou o meu raciocínio. E aí eu estava fazendo o recurso e aí a minha esposa, né, que é sempre a minha razão, a minha esposa pega e me pergunta qual era a questão. Ela estava sabendo de todo o contexto, né? Eu falei, caraca, eu não acredito. Eu peguei, acertei essa questão, olha só e tal, mostrei para ela. E aí ela pegou e veio e falou assim, você está recorrendo de qual questão? Eu falei, estou recorrendo da questão de direito administrativo e tal. Aí ela, a questão que a examinadora foi boazinha com você? Eu falei, sim. Aí ela, tu tá de brincadeira. E se ela pegar e diminuir ainda mais a tua nota? Porque a verdade é que eu tinha errado a questão. E aí eu peguei e optei por não recorrer. Nessas situações extremas, não recorra. Fora disso, a regra é recorrer. Por quê? Porque não tem prejuízo. A tua situação só pode melhorar. Se não tem na prática a reformar-se o império administrativo, você só pode melhorar. Tá bom? Outro motivo, muitos candidatos vão recorrer. E se você não recorrer, eles vão te passar na classificação. A tua classificação pode piorar. E todas as vezes que eu falo isso, recorram. Falo isso para os meus alunos, recorram. Eu sempre gosto de trazer aqui casos concretos. E nós estamos na semana em que foi publicada o resultado definitivo do concurso de advogado da União, a AGU. Hoje é dia 31 de agosto de 2023. Essa semana foi publicado, ou na semana passada, eu acho que foi na semana passada, ou foi essa semana, foi publicado o resultado definitivo das questões discursivas. E eu vou trazer o exemplo de 3 alunos meus, que eu estou fazendo o treinamento deles para provas orais, e eles compartilharam comigo o resultado dos recursos, só para evidenciar o que eu estou falando com vocês. Uma aluna recorreu e ganhou 5 pontos nos recursos. Ela subiu 21 posições. 21. Com 5 pontos. Mas não foi só. Um outro aluno, ele foi de 203 para 90. Ou seja, ele ganhou 113 posições com o provimento de 12 pontos nos recursos. 12 pontos, 113 posições. E o outro ganhou 126 posições, indo de 231 para 105. Esse ganhou 14,24 pontos no recurso. Percebem o que um recurso bem feito pode promover na tua sorte nesse concurso? Eu estou falando de pessoas que passaram muito atrás das vagas iniciais. Eu acredito que esses concursos da AGU todos serão nomeados, mas essas pessoas estão de muito atrás das vagas inicialmente previstas para provimento imediato, para quase dentro do número de vagas e mais. Agora vão ter as provas orais e eles vão subir com toda a certeza. Depois prova de títulos, vai subir mais ainda, vão entrar no número de vagas. Entende a importância disso? E isso não aconteceu só com eles, não. Aconteceu comigo também. No meu concurso da DPU, eu subi mais de 100 posições com os recursos das provas discursivas. Eu ganhei mais de 19 pontos. Subi mais de 100 posições. Beleza? Então, como é que a gente vai recorrer nessa fase? Como é que se recorre nessa fase? É só sair impugnando tudo? Como é que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, eu peguei um jeito certo de recorrer dessas provas discursivas.
Eu consegui achar uma forma de se recorrer que ela tinha uma resposta, ela tem uma resposta muito boa dos examinadores, né? O primeiro ponto que vocês precisam compreender é que os recursos para as provas objetivas é um recurso totalmente diferente para provas discursivas. Por isso que eu estou falando aqui, que o que a gente vai tratar aqui é para provas discursivas. Recursos contra as questões, contra o resultado da correção preliminar, contra o resultado da primeira correção das provas discursivas. Por que, Dominoni? Rapidamente, né, a gente precisaria de muito mais tempo para tratar disso. Na mentoria Acelerando a Aprovação, a gente tem um módulo, uma aula extensa só do que a gente está tratando aqui rapidamente, mas eu vou tentar fazer uma breve síntese aqui para vocês. O recurso contra as questões objetivas, contra a fase objetiva do concurso, é um concurso de livre fundamentação. Você vai pegar e vai dizer que a opção A, que o gabarito preliminar está dando como correta, está errada por isso, vai trazer doutrina e jurisprudência contrária. Os recursos contra as questões discursivas, ele é um recurso de fundamentação vinculada. Você não pode tentar responder no recurso aquilo que você não respondeu na tua prova. Eu vou repetir para fixar. Não caia na tentação de responder no teu recurso aquilo que você não respondeu na tua prova. Vocês precisam ser o mais objetivo possível no teu recurso. Eu vou trazer para ilustrar isso para vocês, né? Um caso que aconteceu comigo também no concurso da DPU, que foi, eu recebi num determinado tópico do espelho, me foi atribuído na correção preliminar 0 naquele quesito, né? E aí vem a resposta do meu recurso e a pontuação foi integral. Só nesse item eu ganhei 10 pontos. Valia 10, eles me deram 0 e eu passei a tirar 10, né? E o que aconteceu ali, naquele momento? Naquele momento houve um erro de digitação. O examinador depois, ele se lembrou de mim, porque quando sai o resultado dos recursos, todos os candidatos foram para o Fórum CW. Na minha época não tinha Instagram, não tinha Facebook, essas coisas, né? Nem Zap. Então a gente tinha um grupo do Yahoo Groups e a gente tinha muito Fórum CW, né? Falava lá pelo Fórum Correio Web. E aí todo mundo batendo muito na banca, né? Todo mundo bateu muito na banca, dizendo que a banca tinha sido injusta e tal, que não sei o que, os caras não leram meu recurso, todo mundo batendo na banca. E aí eu peguei e falei assim, pessoal, eu não sei vocês, mas no meu caso foi corrigida uma injustiça muito grande, eu ganhei mais de 19 pontos e tal. E o meu nickname no Fórum CW era Dominoni D, que é o meu sobrenome. Quando eu vou fazer a prova, eu fui o único que elogiei a banca, né? Elogiei o critério de correção dos recursos. Quando eu vou fazer a minha prova oral, eu termino a minha prova oral, um dos examinadores tinha lido essa postagem que eu fiz no Instagram, né? Por incrível que pareça, o cara acompanhava, no Instagram não, no Correio Web. Ele acompanhava o Correio Web dos candidatos do concurso e viu lá. Aí ele pegou e explicou essa situação até para uma colega que estava do lado. Então, por isso que eu sei que houve um erro. E ele falou, houve um erro, ao invés do sistema registrar 10, o sistema registrou só o 0 do 10. Por isso que você ficou com 0 ao invés de 10 pontos. Então, mais um motivo para vocês corrigirem, para vocês recorrerem, corrigir um erro de digitação, por exemplo.
né? Um outro ponto que eu me lembro que eu ganhei uma pontuação bem acentuada foi que eu respondi a um dos quesitos do espelho fora da ordem que vinha as arguições, né? E aí eu peguei, o meu recurso foi o quesito 4, a indagação prevista no quesito 4.2, estou chutando, tá? Porque os quesitos vêm assim, né? Quesito 1, 0 a 10, quesito 2, 0 a 10, quesito 3, 0 a 10, quesito 4, aí vem 4.1, 0 a 3 pontos, 4.2, 0 a 3 pontos, 4.3, 0 a 3 pontos, 4.4, 0 a 1 ponto. Aí esse quesito 4 vale 10 pontos, 3, 3, 3 e 1. Aí eu falei, a indagação contida no quesito 4.3 foi respondida das linhas tais a tal. Acabou. Eu não falei mais nada. Pontuação integral, eu acho que esse valia 5 pontos. Ou seja, eu só respondi fora da ordem. E o que acontece, queridos? A gente não pode esquecer que os examinadores são seres humanos. São pessoas que estão ali corrigindo. Na minha época, né, de concurso, eles corrigiram 1000 provas. 1000. Não foi nenhuma nem duas. Hoje em dia são corrigidas pouquíssimas, muito menos questões, né? Muito menos provas. Mas mesmo assim, são muitas questões. Se o examinador fez uma peça, ok, ele vai corrigir 1000 peças. Mas se liga, a peça do meu concurso era de até 210 linhas. 210? 210 linhas. Imagina você ter que ler 210 linhas de 1000 candidatos. É humanamente desgastante. E aí você tem a oportunidade no recurso de falar assim, olha só, examinador, eu respondi isso daqui, ó, na linha tal, tal. Aí ele vai pegar o teu recurso, vai olhar para a tua prova, que vai estar digitalizado na frente dele, e fala, caraca, esse cara tem razão. 5 pontos, me deu os 5 pontos. Percebem? Eu já consegui reverter reprovações de candidato a juiz federal do TRF3. Meu ex-aluno, ajudei na construção da resposta e ele seguiu na prova discursiva. Não sei se vocês sabem, mas a fase discursiva dos concursos de magistratura é uma prova discursiva com várias questões, depois tem a sentença civil e a sentença criminal. Na prova discursiva, o cara tinha ficado com menos de 6, tem que tirar 6. E a gente consegue, na redação, né, eu não recorro, mas eu oriento o recurso, consegue fazer de uma forma que o examinador abre as portas. Abre as portas para as fases seguintes. Tá? De maneira extremamente objetiva. Beleza, queridos? Eu tenho certeza absoluta, queridos, que se vocês, no próximo concurso, eu espero que você não tenha necessidade que você quase que gabarite, mas avalia com carinho a possibilidade de recorrer, ainda que você tenha tido um bom desempenho, tá bom? E depois volta aqui no meu perfil, nas minhas redes sociais e fala assim, Dominoni, realmente eu usei essa técnica aí de ser o mais objetivo possível, de ir direto ao ponto e conseguir êxito, conseguir provimento do recurso, subir tantas posições ou quem sabe até reverter uma eventual reprovação. Beleza? Nós estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo da mentoria aberta com Dominoni 18. Gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo, essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, que estejam aí estudando para concurso das carreiras jurídicas, que vocês sigam o meu perfil, ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo igual a esse. Antes de deixar você ir, eu quero te convidar para conhecer também o meu canal do Telegram, onde eu compartilho alguns áudios com os meus seguidores lá, sempre tratando da temática de preparação para concurso. Nós já temos mais de 30 áudios lá. E que vocês me sigam também, me visitem o meu perfil do blog. Eu tenho um blog.marcodominoni, onde eu compartilho conteúdos jurídicos, materiais mais densos de preparação para concursos das carreiras jurídicas. Fiquem com Deus e contem sempre comigo. Um grande abraço.